É possível que um corpo humano desafie a lei mais fundamental da natureza? A morte chega para todos. Com ela, a decomposição parece ser um destino inevitável e universal. É o ciclo da vida, onde a matéria orgânica retorna à Terra. Vemos isso em todos os reinos da biologia. No entanto, ao longo da história, surgem relatos que parecem contrariar essa certeza absoluta. São histórias de corpos que, décadas ou mesmo séculos após a morte, permanecem intactos. Eles não apodrecem, não se transformam em pó. Parecem apenas dormir, preservados de uma forma que a lógica comum não consegue explicar facilmente. Essa questão nos leva a uma jornada fascinante, uma jornada que cruza os caminhos da fé, da história e da ciência. O que aconteceria se você visitasse o túmulo de uma pessoa falecida há mais de 100 anos e a encontrasse com a pele ainda macia e com os traços do rosto perfeitamente preservados? Este fenômeno, conhecido como incorruptibilidade, é particularmente notável dentro da tradição da Igreja Católica. Ele envolve figuras de grande devoção popular, conhecidas como santos. A existência desses corpos levanta uma pergunta poderosa e inquietante. Estamos diante de um milagre, um sinal divino, ou existe uma explicação científica que ainda não compreendemos por completo? O conceito de um corpo que não se decompõe mexe com nossas noções mais básicas sobre a vida e a morte. A decomposição é um processo complexo e eficiente, conduzido por bactérias, fungos e as próprias enzimas do corpo. Quando uma pessoa morre, esses agentes entram em ação quase imediatamente. Eles quebram os tecidos, transformando uma estrutura complexa em elementos simples. Por isso, encontrar um corpo que resiste a esse processo natural por um longo período, sem qualquer técnica artificial de preservação como o embalsamamento, é algo que chama a atenção. É um evento raro e extraordinário, que exige uma investigação mais profunda para ser entendido. A busca por respostas nos coloca em uma encruzilhada. De um lado, temos a perspectiva da fé, que vê nesses corpos um sinal da santidade e da graça de Deus, uma prova de que aquela pessoa viveu uma vida de virtudes excepcionais. Do outro lado, temos a ciência, que procura explicações baseadas em fatores ambientais e processos químicos. Condições do solo, ausência de oxigênio, saponificação ou outros fenômenos naturais poderiam explicar essa preservação incomum? A verdade é que, em muitos casos, nenhuma das explicações parece ser totalmente satisfatória, deixando um vasto campo de mistério a ser explorado por crentes e céticos. Dentro do universo da Igreja Católica, o fenômeno dos corpos incorruptos ocupa um lugar especial. Ele é visto como um sinal, um presente, mas não como uma prova definitiva de santidade. Um corpo incorrupto é aquele que, após a morte, resiste à decomposição natural sem a intervenção de processos de mumificação ou embalsamamento. Muitas vezes, esses corpos são encontrados com a pele flexível, os membros móveis e, por vezes, até exalando um odor agradável, conhecido como odor de santidade. Para os fiéis, isso é interpretado como um sinal visível da pureza da alma daquela pessoa e de sua união especial com Deus, uma antecipação da ressurreição prometida. É importante esclarecer um ponto fundamental. A Igreja Católica não exige a incorruptibilidade para que uma pessoa seja declarada santa. O processo de canonização é extremamente rigoroso e se baseia na análise das virtudes heróicas da pessoa em vida, em seus escritos, e, crucialmente, na comprovação de milagres ocorridos por sua intercessão após a morte. Portanto, um santo não precisa ter um corpo incorrupto. A maioria dos santos, na verdade, não apresenta essa característica. Seus corpos seguiram o curso natural da decomposição, como o de qualquer outra pessoa. A incorruptibilidade é, portanto, considerada uma graça extraordinária, um favor divino, mas não um pré-requisito.
Quando um corpo é encontrado em estado de preservação inesperado, a Igreja age com muita cautela. São realizadas investigações detalhadas, envolvendo médicos e cientistas, para descartar qualquer explicação natural ou fraude. O corpo é exumado, muitas vezes na presença de testemunhas, e examinado minuciosamente. Se nenhuma causa natural óbvia for encontrada para a sua preservação, o fenômeno é reconhecido como algo extraordinário. Esses corpos são, então, frequentemente colocados em relicários de vidro, expostos à veneração dos fiéis em igrejas e santuários, servindo como um poderoso testemunho de fé para milhões de peregrinos. A importância desses corpos para a devoção popular é imensa. Eles se tornam um ponto de conexão tangível entre o céu e a terra. Ver o rosto sereno de um santo, preservado por mais de um século, pode ser uma experiência profundamente comovente e inspiradora. É como se a história de fé daquela pessoa se tornasse visível e palpável. Para os devotos, não se trata de adorar um corpo, mas de venerar a pessoa que viveu uma vida de santidade exemplar. O corpo incorrupto funciona como um lembrete poderoso de que a vida transcende a morte e de que a santidade é um caminho possível para todos. A história da Igreja está repleta de exemplos notáveis de corpos incorruptos. Um dos casos mais famosos é o de Santa Bernadette Soubirous. Ela foi a jovem vidente das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França. Bernadette morreu em 1879, aos 35 anos. Seu corpo foi exumado pela primeira vez 30 anos depois, em 1909, e foi encontrado perfeitamente preservado. Novas exumações ocorreram em 1919 e 1925, sempre com o mesmo resultado surpreendente. Hoje, seu corpo repousa em um relicário de vidro na capela do convento de Nevers, na França, e parece que ela está apenas dormindo. Uma fina camada de cera foi aplicada em seu rosto e mãos para cobrir a palidez da pele. Outro caso emblemático é o de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, padroeiro dos padres. Ele faleceu em 1859, após uma vida de extrema dedicação pastoral. Seu corpo foi exumado em 1904 e também foi encontrado em um estado de conservação extraordinário. Assim como Santa Bernadette, seu rosto recebeu uma máscara de cera antes de ser exposto à veneração pública na Basílica de Ars-sur-Formans. Milhares de peregrinos visitam seu santuário todos os anos, impressionados ao ver o corpo daquele que foi um simples padre de aldeia, preservado de forma tão notável por mais de um século e meio. Na mesma França, encontramos Santa Catarina Labouré, a freira que recebeu as visões da Medalha Milagrosa. Ela morreu em 1876 e foi enterrada em uma cripta sob a capela onde viveu, em Paris. Quando seu túmulo foi aberto 57 anos depois, em 1933, seu corpo foi encontrado totalmente incorrupto e flexível. Seus olhos azuis, segundo testemunhas, estavam tão vívidos como no dia de sua morte. Hoje, ela repousa em um relicário de vidro na mesma capela, na Rue du Bac, e sua aparência serena continua a atrair peregrinos de todo o mundo que buscam inspiração em sua história de fé e humildade. Mais recentemente, o caso de São Padre Pio de Pietrelcina também chamou a atenção global. O famoso frade capuchinho com os estigmas morreu em 1968. Seu corpo foi exumado 40 anos depois, em 2008. Embora não estivesse perfeitamente intacto como o de Santa Bernadette, seu estado de conservação foi considerado excepcional pelos especialistas. O rosto foi coberto com uma máscara de silicone realística para a exposição pública na cripta do Santuário de San Giovanni Rotondo, na Itália. O fenômeno, mesmo que parcial, reforçou a devoção em torno de uma das figuras mais populares do catolicismo no século XX. Diante de um fenômeno tão impressionante,
A ciência busca oferecer explicações lógicas e naturais. Uma das hipóteses mais comuns envolve as condições do ambiente onde o corpo foi sepultado. Fatores como a composição química do solo, a ausência de oxigênio em caixões hermeticamente fechados, ou a presença de temperaturas baixas e constantes, podem retardar ou até mesmo impedir a ação das bactérias responsáveis pela decomposição. Em alguns casos, pode ocorrer um processo natural chamado saponificação, no qual a gordura corporal se transforma em uma substância cerosa e dura, semelhante a um sabão, que preserva os contornos do corpo. No entanto, essas explicações científicas nem sempre se encaixam perfeitamente nos casos dos santos incorruptos. Muitas vezes, os corpos são encontrados preservados enquanto tudo ao seu redor, como as roupas, o caixão de madeira e outros objetos, se desintegrou completamente. Além disso, há casos em que outros corpos, enterrados no mesmo cemitério e sob as mesmas condições ambientais, seguiram o curso normal da decomposição. Isso torna difícil atribuir a preservação apenas a fatores externos. A ciência explica como a preservação pode acontecer em certas condições, mas não consegue explicar por que ela acontece especificamente com esses indivíduos e não com outros ao lado. A questão se torna ainda mais complexa quando consideramos os relatos de flexibilidade dos membros e a ausência do odor característico da morte, sendo por vezes substituído por uma fragrância floral. Processos naturais de mumificação ou saponificação geralmente resultam em corpos rígidos, secos e quebradiços. A preservação da flexibilidade dos tecidos e da umidade da pele, décadas após a morte, é um desafio para as explicações puramente científicas. É neste ponto que a linha entre o fenômeno natural raro e o evento inexplicável se torna muito tênue, abrindo espaço para a interpretação da fé. No final, ficamos com perguntas abertas que ecoam através dos séculos. Seria a incorruptibilidade apenas uma série de coincidências notáveis, onde as condições perfeitas para a preservação natural se alinharam com a vida de pessoas consideradas santas? Ou seria um fenômeno natural, ainda não totalmente compreendido pela ciência? Ou, como acreditam milhões de pessoas, seria um sinal deliberado e sobrenatural? Uma mensagem de que há algo além da nossa existência material? A resposta, talvez, dependa não apenas das evidências, mas também da perspectiva de quem olha. O mistério dos corpos incorruptos permanece como um poderoso ponto de encontro entre a razão e a fé.